Não porque vocês não entenderam, assim, nada ainda. Não, assim, vocês ainda não pegaram uma fonte para ver. Então a gente vai ver ainda uma fonte, né? Ali, ó, análise do conversor book. Conversor book, né? Esse book aí, o termo é book. Eu lembro que um aluno do técnico, ele ficou curioso, né? O que é book? E se você procurar a tradução, você não vai achar coisa muito útil, não. Nos Estados Unidos, eles têm mania mesmo de dar nomes e apelidos para termos técnicos. Tipo assim, igual você vê a Smart TV, o Smart, o Smart não é inteligente, na verdade. O Smart é tipo esperto, né? Aquele, né, sagaz, tipo assim, né? O Buck, se você traduzir ele, eu lembro que um cara falou assim, que Buck e Boost, né? Um era dinheirinho, o outro era fanfarrão, saca? De Buck é porque eles falam, lá nos Estados Unidos, acho que é o termo que eles falam, $100, né? Então, tipo assim, $100, né? 100, mas não é $100, né? A tradução pra gente vem como $100, né? Como $100. Você vê como é que chama? Se você vê num filme, o cara fala na $100, eles nunca vão traduzir o buck, né? Se eles forem traduzir, ia ficar isso, né? 100 dinheirinhos, né? Então, esse nome aí, ele não vai ter muito sentido, como é que fala? Ele não vai ter muito sentido, ele não vai te falar o que esse conversor faz, não. Ele é um apelido. Inclusive, é o mesmo nome, se eu não me engano, do Buck do Capitão América. Aí o cara até falou isso, é o mesmo nome. O conversor Buck, ele vai ser um conversor abaixador. Ele vai conseguir fazer o seguinte, ele vai conseguir te entregar uma tensão. A tensão de entrada ali, a tensão E, ele vai conseguir te entregar uma tensão VO menor ou igual à tensão E. Como que ele faz isso? Ali ele tem dois modos, é o que a gente chama de modos de chaveamento, que é o seguinte. Reparem que ele tem uma fonte de tensão na entrada, aqui, ó, uma fonte de tensão na entrada E. Essa fonte aqui, ela é uma fonte que está vindo de algum lugar. Ela não tipo assim, por exemplo, pode ser uma bateria de 12 volts e você está querendo obter 5 volts aqui na saída. Então, esse cara aqui é um MOSFET, esse cara aqui é um diodo rápido, um indutor e um capacitor. E esse resistor aqui, ó, ele não é parte da fonte, ele é a carga da fonte. Então, assim, se fosse traduzir para uma aplicação aqui, igual aquela do Raspberry Pi no carro, sabe, usando a bateria do carro, seria aqui é a bateria do carro, aqui o conversor, esse cara aqui é o conversor, esses 4 elementos, e aqui você teria o Raspberry Pi. Então esse cara aqui, esse chaveamento aqui, ia ter que fornecer 5 volts para o Raspberry Pi aqui na saída, ou para algum elemento qualquer ali na saída. Ou para a própria USB, tipo aquela USB do carro, né? Ele já tem uma USB lá. Ele tem 2 modos de chaveamento que ele está indicando o seguinte. Um dos momentos é quando fecha a chave do MOSFET. O outro dos momentos é quando abre a chave do MOSFET e o diodo fecha, o diodo conduz. O diodo, na verdade, ele conduz porque ele tem que conduzir. Por que ele conduz? Porque é o seguinte, eu vou desenhar que é melhor aqui, né? Vamos desenhar do jeito que está ali, ó. Essa aí vai ser uma que a gente vai fazer exercício. Vou fazer pelo menos 1 ou 2 exercícios com ela. Muito grande chance de cair na prova. Pelo menos assim, eu não vou fazer o exercício, ele pode ser um pouco longo, né? Assim, não é longo, mas é um exercício assim que é mais elaborado. Então, uma das 3 fontes vai cair. Ou Buck ou Boost ou Buck Boost. Vai cair na prova. Então, isso aqui é para ser um resistor. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. A fonte de tensão E e aqui a fonte de tensão VO. Essa tensão VO na saída. O que esse cara vai fazer? Ele vai, através de pulsos que você colocar aqui, você vai chavear esse cara para entregar 5 volts aqui na saída ou a tensão que você quiser na saída. O importante aqui é entender o seguinte, quando ele fecha essa chave, ele fechou essa chave, essa fonte aqui vira aquele momento ali, ó, durante D vezes T. D é um termo que a gente chama de ciclo ativo, D é o ciclo ativo e o T é o período de chaveamento. Em outras palavras, se você tem uma fonte que chaveia com 1 kHz, o período dela vai ser quanto? 1 milissegundo de período. Se o ciclo ativo é de 50%, durante metade desse 1 milissegundo, sua chave fica ligada, durante metade ela fica desligada. E se o ciclo ativo for 75%? Mesma coisa, durante 75% do tempo ela fica ligada, durante 75% do tempo ela fica desligada. E se for 25% do tempo? Mesma coisa. Durante 25% do tempo ela fica ligada, falei errado, é 75% dos dois. Durante 25% do tempo ela fica ligada, durante 75% do tempo ela vai ficar desligada. Então ele está falando ali, ó, durante o
período de ciclo ativo vezes o período de chaveamento, ou seja, durante ali o ciclo ativo vezes o período de chaveamento, se fosse 50% S, seria meio milissegundo, você fica com aquele circuito ali, ó, você fecha essa chave, né? Você fecha esta chave e você tem aquilo ali, ó, uma tensão aplicada a um indutor e a um capacitor com o resistor na saída. E depois, o que acontece? Quando você tem a abertura dessa chave, quando você fecha essa chave, a corrente começa a percorrer por esse indutor. Quando você abre essa chave, o indutor ele fala assim, ó, não, eu vou continuar conduzindo, cara. Aí o chave falou, pô, cara, mas eu tenho que abrir, como é que eu vou fazer? É bom, né, esse teatrinho, né? Vocês são crianças, né? Assim. O indutor, ele vai fazer o seguinte, ele fala assim, ó, dane-se, eu vou continuar a percorrer a corrente por aqui, eu vou forçar uma corrente aqui, tô nem aí. Aí o diodo fala assim, não tem problema não, eu conduzo essa corrente. O diodo conversa com ele. Então, quando você abre a chave, o diodo passa a conduzir. Quando você fecha a chave, a tensão, você vai estar aplicando quando você fecha a chave, você vai estar aplicando uma tensão aqui de E em cima do diodo, ele bloqueia. Naturalmente, ele bloqueia. Fala assim, não, tem tensão em cima de mim aqui, não tem por que eu conduzir. Essa tensão vai fazer com que uma corrente conduza pelo indutor, sem problema nenhum. Quando você abre a chave, essa corrente aqui ela não pode ser interrompida, então ele precisa desse diodo para que essa corrente ela continue circulando por aqui. Se você não tivesse o diodo, você não conseguiria abrir a chave. É mais ou menos assim, ó. Se você não tivesse o diodo, a corrente ela ia continuar percorrendo, ia ser como se fosse uma porteira que você abriu, tá saindo lá uma quantidade de gado imensa e fala assim, não, enquanto não desviar o gado aqui, não tem como a gente fechar essa porteira. Aí quando tiver saindo animal lá, não tem jeito. Vai saindo, fala assim, não tem como você não se desviar aquilo ali. Se fosse um rio aqui que você não consegue desviar a água, porque ela vai continuar sempre percorrendo, vai inundar algum lugar. Então esse cara aqui, ele vai acumular energia em forma de campo magnético, ou seja, em forma de corrente. É feio falar isso. O bonito é falar em forma de campo magnético, mas aqui, assim, na prática mesmo, ele está acumulando energia em forma de corrente. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar, ó, vou continuar mandando corrente aqui, o diodo vai fechar. Enquanto isso, num período ali, ó, no período em que você fecha a chave, ele está fazendo com que ele está aplicando uma tensão no conjunto indutor, capacitor, resistor ali. E a corrente ela vai subir. Reparem que durante o DT ali, ó, durante o DT, ele é vermelho e o IL ali também é vermelho. Então aqui, ó, cadê o mouse? Aqui, ó. Aqui está de vermelho, aqui está de vermelho. Então, durante o fechamento da chave, você vai ter a subida da corrente do indutor, o aumento da corrente do indutor. Durante a abertura da chave, você vai ter a diminuição da corrente do indutor. Por quê? Porque quando você abriu a chave, a corrente acumulada no indutor, a energia acumulada no indutor vai descarregar em cima do capacitor. E o indutor, ele vai ter uma corrente da forma de onda triangular. Por quê? Porque quando você chaveia em cima desse conjunto aqui, ó, quando você chaveia em cima desse conjunto, você está jogando uma forma de onda quadrada em cima do conjunto aqui, ó. Uma impedância alta para altas frequências. E ele é uma impedância baixa para as baixas frequências. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a parte que varia desse sinal e vai entregar o valor médio. E vai deixar o valor médio. Então ele não vai segurar a tensão CC, ele vai segurar a componente CA. Exemplo, se esse cara aqui fosse uma onda quadrada, fica mais fácil de eu desenhar assim, ó. Se esse cara aqui fosse uma onda quadrada, a forma de tensão em cima do indutor seria essa onda quadrada sem o valor médio dela. A forma de tensão em cima, a forma de tensão que o indutor está bloqueando. E aí, qual que é a relação de tensão e corrente no indutor? Quero ver se vocês lembram aí, circuitos. É recente, hein, pessoal? Carnaval foi bom, hein? Qual que é a relação entre corrente e tensão no indutor? Qual que é a relação entre... Deixa eu falar de novo, porque é péssimo editar esse vídeo desse jeito. Eu falo igual um... Nossa Senhora. Eu fico... Vocês têm noção, vocês não têm noção. Qual é a relação entre a forma de onda de corrente e tensão em um indutor? Qual que é a relação da corrente e tensão em um indutor? De acordo com a teoria de circuitos. Como é que é? Repete. Tensão derivada, né? Então, ou seja, a corrente ela vai ser igual a indutância vezes a integral da tensão, não é isso? Né? A integral da tensão. Não vou saber o que está aqui em cima, mas a tensão é a integral, a corrente é a integral da tensão. E ali no caso a gente observa que a corrente, ela realmente aqui, ó, quando você tem uma tensão, quando você tem um comando aplicado aqui positivo, aqui ó, tá aplicando o E em cima dele, ele cresce igual uma rampa. Quando ele está descarregando, ele desce igual uma rampa. Então ele sempre vai ter essa forma de onda triangular, é um ripple triangular. Ele sempre vai ter aquela forma de onda triangular. Enquanto a chave, aqui o IS, ele está denotando corrente da chave. Enquanto a chave tem uma corrente que é essa metade
metade aqui, ó, reparem, é essa metade aqui, ó, o diodo vai ter a outra metade da corrente. Então, quando um está conduzindo, ele está conduzindo essa corrente, o outro está conduzindo essa corrente. Os dois juntos formam essa forma de onda triangular. Então, ele entrega, o indutor sempre vai ter essa forma de onda. Ele nunca vai ter uma corrente igual interrompida ali. Ele nunca vai ter uma corrente que faz assim, ó, digamos. O indutor, ele proíbe que uma corrente atue dessa forma aqui, ó. Supomos, você tem uma corrente assim, ó, e ele nunca vai ter uma corrente que varia instantaneamente de um ponto a outro, por exemplo, de 1 ampere para 0. Ele sempre vai ter uma corrente que vai variar de forma suave. A corrente nele é proibitiva, ele não consegue. Por que ele não consegue fazer isso? Por que ele não consegue deixar isso acontecer? Porque ele acumula energia em forma de corrente. Isso aqui é semelhante a você tentar desacelerar um corpo de grande massa, por exemplo, um carro muito pesado, em um instante zero. Você não consegue. Em um instante tipo assim, você frear ancorando, não tem como. Ele vai precisar de um espaço, de um percurso ali. Ele vai precisar de uma distância para ele frear. Ele não consegue frear do nada assim. Se ele conseguisse fazer isso, inclusive, você morre lá dentro, porque você espatifa dentro do carro, né? Os carros, inclusive, são feitos para isso, né? Para bater e, tipo assim, já viu? Bater e deformar mais lento, mais devagar do que os carros antigos, né? Que era tudo duro, né? O capacitor, mesma coisa, tá? Ele não vai deixar, da mesma forma, ele não deixa a tensão variar abruptamente. Então a tensão nele, ou ela varia sempre de forma lenta. O que mais aqui? Bom, a gente vai fazer um exercício. Eu entendo o seguinte, pessoal, fica tranquilo, né? Eu entendo que vocês não entendam a essência do conversor agora, mas isso aqui vai ficar claro na hora que a gente fazer um exercício. Então a gente vai ter as aulas de exercício, a gente vai ter uma aula de exercício do boot, uma aula de exercício do boost, uma aula de exercício do book boost, e aí vocês vão entender. Ali ele usa aquela fórmula em que ele faz o seguinte: através da tensão que é aplicada em cima do indutor, como essa tensão ela é função do ciclo ativo, ele usa essa fórmula para estabelecer uma relação de tensão entre a tensão de saída e a tensão de entrada do indutor mais o ciclo ativo. Em outras palavras, acabou com minha videoaula. Não, só ver se eu estou no centro. Não, vê só se eu estou no centro aí, só se eu estiver no centro, porque se eu estiver muito pro canto. Assim? Eu vou marcar um X. Tá, a tensão de saída, veja bem, a tensão de saída ela vai ter uma relação com a tensão de entrada mais o ciclo ativo. Como a tensão de entrada, geralmente, ela não vai variar, digamos, se você tem o 12 volts lá da bateria do carro, você quer tirar aquele 12 volts, fazer 5 volts com o book, como essa tensão não vai variar, você tem que chavear num ciclo ativo certo para que você tenha 5 volts. Então, e ali ele tem estabelecido, olha, o VO, na verdade, ele é o ciclo ativo vezes a tensão de entrada. Isso aqui é verdade para a maioria dos casos, dos exercícios que a gente vai fazer, mas existe um modo que chama modo descontínuo de condução, né, de funcionamento, modo de operação descontínuo da fonte book, em que esse fato aqui não é verdade. Mas a gente vai ver um pouquinho disso também, mas não vai chegar a fazer exercício. Só que é importante você entender o seguinte, ó, com o ciclo ativo você consegue controlar a tensão de saída do seu conversor. Nesse caso aqui, ó, se a gente quisesse 6 volts, digamos, se a gente quisesse 6 volts de saída e com 12 volts de entrada, qual que teria que ser o ciclo ativo? Você tem aqui, ó, a tensão de entrada é 12 volts. A tensão de saída a gente quer quanto? 6 volts. Quanto que tem que ser o D? 0,5. E se a gente quisesse 5 volts? Nada mais fácil do que fazer essas relações. Isso aí é moleza. Você sabe quanto que é o ciclo ativo? Pode falar. 1 kHz, tipo assim, não. Não, ele não vai sair 60 Hz, ele vai sair uma frequência alta. Essa frequência ela tem que ser alta. Ela tem que ser, assim, só para você ter uma ideia, Matheus, isso aí que você falou é muito importante. É um ponto que a gente vai servir para o exercício e para o dimensionamento dos componentes também. Então, se a gente fosse montar um book, a gente tem que se preocupar com a frequência. Não dá para você chavear com 60, 50 Hz, não. 60 e 50 Hz são frequências da rede. Ponto. Não são frequências, são longe de frequência de chaveamento de conversor de fonte chaveada. Tem nada a ver. Fonte chaveada vai funcionar com frequências muito acima da escala audível, pelo simples fato de você não querer ouvir o barulho da fonte chaveada funcionando. Se você chaveasse uma fonte, se você fabricar uma fonte que chavia com 5 kHz, você nunca vai conseguir vender ela, porque na hora que a pessoa ligar no Jesus, a pessoa vai falar, desliga esse trem aí, pelo amor de Deus. É um barulho de grilo em cima da sua orelha, entendeu? Inclusive eu lembro no meu mestrado eu fiz um dimensionamento de um inversor lá, que a gente decidiu operar com 10 kHz. Falar, é inversor de máquinas elétricas, vamos operar com 10 kHz. Aí o bicho começou a fazer igual um grilo, sem brincadeira. Aí teve uma hora que eu desliguei o inversor e eu falei, pô, eu desliguei esse negócio, velho. O que ele tá fazendo? Aí não, era um grilo que estava fora mesmo. Não tô brincando. Um grilo estava fora do negócio, fazendo um barulho parecido com o dele. Que ele ficava assim, ó. Aí e um grilo, tinha um grilo fora, assim. Aí eu falei assim, não, eu desliguei. Aí eu desliguei, sentei, eu ouvi assim, eu falei, cara, será que esse trem tá ligado? Aí eu fui ver assim, era um laboratório que tem uma garagem assim, né, perto lá na Federal, né?
Aí eu vi, tinha um grilo, aí meu orientador até riu, assim, na hora que eu mostrei para ele. Olha só pra você ver, vou ligar. Aí eu ligava e depois ele assustava, assim, que o grilo também fazia um barulho parecido. O que acontece? A gente vai escolher frequências que sejam muito acima da escala audível, maiores do que 20 kHz. Inversores de frequência, isso é uma nota de rodapé, que não é aula de inversor de frequência, mas inversores de frequência vão trabalhar com frequências de 15 kHz para cima, pelo simples fato de você não querer torturar as pessoas que estão perto do inversor, entendeu? As pessoas que estão operando ali perto. 15 kHz para cima. E fontes chaveadas vão operar, pela minha experiência, pelo que eu já vi e medi, de 100 kHz para cima. Inclusive, flybacks, assim, a frequência que eu mais notei foi 150 kHz. 150, 170 kHz. O book, por exemplo, se a gente mencionar ele com... Se a gente for fazer um book ali com mais de 20 kHz, ele vai funcionar? Vai. Beleza. Isso vai afetar o tamanho dos componentes, tudo vai estar amarrado. Na hora que a gente for fazer um exercício de projeto, você vai ver que tudo está amarrado. Se a gente escolhesse uma frequência mais alta, a gente ia poder escolher um menor, às vezes um capacitor menor. Isso aí está tudo amarrado. Você vai ver que tem tudo a ver. Entendeu? Então, lembrem-se disso. Assim, a frequência ela é alta, acima da escala audível. Então, ele estabelece uma relação de tensão e, importante, ele só vai se comportar desse jeito, ele só vai se comportar bem se essa frequência for alta o bastante. Ele não adianta, assim, a gente não pode chavear de 1 em 1 segundo e ele, sabe, e ele não vai funcionar direito. Assim. Eu queimei um transformador uma vez por causa disso. Sem querer, eu queria acender LEDs de um inversor, eu queria acender LEDs do meu microcontrolador, eu esqueci de desconectar ele do inversor, aí eu queria piscar o LED tipo uma vez por segundo. Aí o LED dele era a saída para o PWM que estava no transformador. E o engraçado foi assim, ó, ele fechava 1 segundo e abria 1 segundo. O negócio foi eu ligar ele, deixa eu ver se o LED está piscando. Tá. E a fumação subia, parecendo um sinal de fumaça, de fogueira mesmo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not